Olá, seja bem-vindo para essa série, o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Eu sempre, todo início de cada uma dessa apresentação, eu chamo a atenção por que eu estou fazendo isto. Depois na frente eu vou fechar o círculo para você entender. Mas eu chamo a atenção porque Jesus tem 4 evangelhos que Jesus deixou. Estão escritos que aceito pela comunidade que estuda o Novo Testamento. Então, é o evangelho de Mateus, que chama muito a atenção. Mateus escreve para o povo hebreu. Ele chama muito a atenção, mostrando que Jesus é o Messias, é o Cristo prometido. Ele vai chamando a atenção e vai mostrando isso, chamando a atenção com o Velho Testamento e agora as informações do Cristo. Os outros também chamam a atenção disso, mas o Mateus é o maior. Embora o Lucas começa o evangelho dele já chamando a atenção, logo no início, quando Jesus abre lá diz, o Senhor está sobre ele, que ele diz, hoje essa profecia cumpriu-se, que era a profecia do Isaías, ele já começa chamando a atenção disso. Mas o Lucas, ele escreve para os gregos, com aquela linguagem bonita do Lucas. O Lucas escreve bem, o Lucas é um artista no escrever dele. Todos escrevem bonito, mas o Lucas ele tem um ar poético. Então o Lucas escreve mostrando Jesus um homem perfeito, chamando a atenção a perfeição espiritual desse homem, esse homem ideal. Ele chama a atenção e é um evangelho belíssimo, principalmente porque o Lucas chama muita atenção do problema das doenças, das curas de Jesus. Talvez por ele ser médico, ele chama a atenção. Então Lucas, eu gosto muito do Lucas quando eu procuro interpretar o evangelho de Lucas, olhando o inconsciente passado arcaico. Você vai ver muito material no evangelho do Lucas, que também depois nós vamos conversar quando for falar desse assunto. Depois o Marcos, que é o menor do Evangelho, mas o Marcos escreve para os romanos. É um evangelho de ação, já mostra, é o menor evangelho, mas ele é bonito também, já mostrando a ação de Jesus, querendo mostrar Jesus, o verdadeiro servidor que Jesus se colocava a ser. Agora o João, o evangelho do João é muito especial. Por isso que tem pessoas que lêem o evangelho de João e dizem, é muito difícil. Outros dizem, é simples demais. Mas na realidade o evangelho do João é o mais espiritualizado de todos os evangelhos. O evangelho de João, ele mostra o verdadeiro Cristo. Jesus, ele mostra o Cristo. Você vê que o Evangelho de João já começa e o verbo se fez carne. Olha como é que ele começa. Então o Evangelho de João mostra um homem altamente espiritualizado. Então é muito interessante a maneira que o João vem focalizar. E o João era um discípulo jovem. João era adolescente quando começou a trabalhar com Jesus. Era 14 anos. Olha, acompanhou Jesus naquela fase de adolescência. Então era como se fosse quase que um filho de Jesus. Acompanhou, e o João é muito interessante porque é o único discípulo de Jesus que não tem morte violenta, morte por velhice. Porque o João também é o único discípulo de Jesus que ficou ao pé da cruz. Então, o João, que no início tinha o apelido do Filho de Trovão, no final as pessoas diziam que era o mais amoroso de todos os discípulos de Jesus. Então, o João escreve isso. Aí o Espiritismo vem trazer a explicação nossa, por que o Evangelho de João? Porque o Espiritismo é a chave
a chave que abre essa fechadura. Com o conhecimento do Espiritismo, dá para você entender muito mais fácil o Cristo. O Cristo fica mais fácil você entender e o Cristo cresce diante do nosso entendimento. Então você agora olha Cristo, Jesus, o Jesus e o Cristo, você não olha como se fosse um chefe de religião. Jesus você olha como um homem que governa o planeta desde o início da formação do planeta, como se ele fosse o líder maior dessa constelação aqui. Então Jesus governa, conhece detalhes, por isso que nós podemos entender Jesus pela ótica do Espiritismo, é mais fácil de entender o Evangelho de João. E o inconsciente puro, porque o inconsciente puro é a parte do nosso inconsciente que vai tratar da parte divinal de cada um de nós. O inconsciente puro nada destrói, porque tudo que é feito por Deus é indestrutível, é eterno. O nosso inconsciente puro foi Deus que fez. E é esse inconsciente puro que nós, quando formos entender isto, vamos ter que trazer ele para a nossa consciência. E o Evangelho de João praticamente é um mapa do nosso inconsciente puro, porque ele mostra Jesus, e Jesus é o inconsciente puro na plenitude, e o nosso é o inconsciente puro ainda a ser organizado, e que vai ser organizado porque Jesus, ele veio para acordar cada um, a essência divina de cada um. Ele veio e vai acontecer, porque Jesus disse que nenhuma das ovelhas que meu Pai lhe confiou será perdida. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Hoje nós vamos ler como João escreve lá na tradução do Ferreira, que eu tenho chamado a atenção, que eu estou usando ela. Ele diz, a cura de um paralítico. É assim que João escreve sobre Jesus. Aí ele diz assim, passadas essas coisas, porque ele vai descrevendo as outras passagens de Jesus, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Era a época de festa que ia ter em Jerusalém, e Jesus vai para lá. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões, esse tanque. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes, queres ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele era sábado. Por isso disseram aos judeus, aos que fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito? Ao que ele lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior.
O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Essa lição é fantástica. A cura de um paralítico. Ele diz que ali havia um tanque, o tanque de Betesda, que ficava muitos doentes, cegos, coxos, aleijados, todo tipo de doentes, porque existia a história que quando a água agitasse, era um anjo que estava agitando a água. E quando isso acontecia, o primeiro que pulasse no tanque seria curado, seja qual for a doença. E havia esse homem que tinha 38 anos que estava lá. Imagina esse homem, alguém levava na maca, lá deitava na maca, ficava lá esperando 38 anos. E Jesus faz a pergunta que parece estranha. Você chegar para uma pessoa dessa e dizer: queres ser curado? Lógico, queres ser curado. Imagina, ele faz a pergunta. Mas Jesus fazia essa pergunta a quase todos que iam se tratar com ele. Porque ele sabia que é preciso a pessoa querer ser curado. Tem pessoas que na realidade não quer ser curado. Ele quer ainda continuar doente. Tem pessoas que ainda quer continuar vitimizado, quer continuar sendo coitadinho, sente necessidade disso. Mas o homem queria, porque ele respondeu enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E então lhe disse Jesus: levanta, toma teu leito e anda imediatamente. E o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele era dia de sábado. Você imagina o impacto, porque ele disse que ali ficava cheio de pessoas. E quando Jesus chegava, atraía mais gente. Então estava aquela multidão. E Jesus manda isto, que é como ele desce, com o magnetismo dele, ele dá ordem para o homem: levanta, toma teu leito e vai. Imagine o impacto que isso causou. Aquele homem sentindo a cura naquele instante, e levanta e leva o leito. E o impacto que causou, porque as pessoas conheciam aquele homem já há 38 anos ali, e depois carregando o leito, a macazinha dele, o cato, e causava mais impacto porque era no dia de sábado, e sábado o judeu não trabalhava, era um dia que era proibido fazer alguma coisa, e ele carregando é como se estivesse trabalhando. Mas Jesus, ele vem para causar um impacto na sociedade, em todo sentido. No sábado, porque as pessoas não trabalhavam no sábado, por isso Jesus fazia questão de curar no sábado, porque ele dizia: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então ele chamava a atenção, ele dizendo: o pai trabalha e nunca mais parou de trabalhar, nem eu. Ele chamando a atenção, inclusive valorizando o trabalho que podia ser qualquer dia, inclusive no sábado. Ele chama a atenção, e as pessoas censuravam. Um dos motivos que quiseram matar Jesus era porque ele fazia curas no sábado. Olha que coisa estúpida, a legalização do homem. O homem que não tem uma visão espiritual profunda, ele olha na superfície. Olha porque é sábado. Sábado porque Moisés fez as leis. Abri um parênteses para você entender. As leis que Jesus disse: eu não vim destruir a lei e dar continuidade, é as leis divinas ou naturais. Os 10 mandamentos é leis divinas ou naturais, ele vem dar continuidade.
Mas as leis disciplinares humanas, Moisés era chefe de Estado. Ele tinha centenas e centenas de leis, estas são disciplinares. Então ele cria uma lei disciplinar como o sábado, e isso acontece que as pessoas valorizam as leis disciplinares e não valorizam as leis divinas. E Jesus está chamando a atenção, é para você valorizar as leis divinas. Nós estamos aqui reencarnados para ficar em harmonia com as leis divinas. Isso é muito importante, que cada um de nós tome consciência disso. As leis divinas, ou seja, quando você mata alguém, você está indo em desacordo com as leis divinas. Quando você rouba, violenta, quando você faz aborto, você está indo em desacordo com as leis divinas. O que Jesus está dizendo é que você precisa se harmonizar com as leis divinas para ter mais paz, para ter mais equilíbrio. Então, por que se harmonizar com as leis divinas? Porque o seu inconsciente puro está organizado, está em organização com as leis divinas. As leis do inconsciente passado, o ego, é que não está em harmonia com as leis divinas. Então, por isso que quando você entende a harmonia de Jesus, você entende a harmonia do inconsciente passado, do inconsciente puro. Você vai entender isso. Então Jesus diz ao homem naquele instante, levanta. Olha a posição de Jesus, como normalmente ele trabalha, é como se Jesus olhasse para o homem, aquele homem que está deitado, paralítico, ele sabe, ele diz, você não é paralítico, você está paralítico. Porque na essência, a doença não está lá na essência divina. É como nós podemos dizer para qualquer um aqui do nosso meio. Você vê uma criança autista, você pode dizer, ela não é autista, ela está autista. Ela não tem síndrome de Down, ela está com síndrome de Down. Ela não tem um câncer, ela está com câncer, momentaneamente. E você tem que entender isso. Jesus, ele olha para a essência e vê o homem livre disto. E diz para ele, levanta e anda. É como se já tivesse cumprido o seu compromisso kármico. É como se aqueles 38 anos que ele vivia ali já não precisasse mais, já tivesse cumprido o tempo necessário para as suas provas e expiações. Então Jesus fala para ele, levanta, pega a tua maca e anda. Mas é como se Jesus dissesse para todos nós, você que está doente, levanta, anda. Você que está desanimado, levanta e anda. Você que está com baixa autoestima, levanta e anda. Você tem um potencial imenso, imenso. Tem pessoas que chegam a dizer, eu sou bipolar. Você não é bipolar coisa nenhuma. Você pode momentaneamente estar vivendo algum momento emocional que te dê essa mania de se chamar bipolar. Mas na realidade, você, eu, todos nós, somos filhos de Deus, igual esse paralítico lá de Betesda. É filho de Deus. E o filho de Deus, na realidade, não tem nada. Momentaneamente, por ter transgredido as leis divinas em algum passado, pode estar precisando ser acordado por alguma moléstia, por alguma doença, mas acordado para acordar que você tem a parte divina dentro de você, acordar para o potencial imenso que você tem. Talvez você até precise uma encarnação toda com uma doença, mas sempre lembre que isto é momentâneo. Quando você passar para o outro lado, você não vai ter mais doença. Os cegos do outro lado voltam a enxergar, os surdos voltam a ouvir, os paralíticos voltam a andar, a bailar, a dançar. Os que têm doenças incuráveis, as doenças incuráveis ficam no corpo e você depois estará liberto disto.
Esse homem agora, chegou o momento da libertação dele. E Jesus vai e diz para ele, se você está dizendo com uma única desculpa, que não vai para o tanque porque não tem ninguém, agora você tem alguém que está dizendo, você não precisa mais nem para o tanque. Levanta, pega a tua cama, pega o teu catre e vai. E vai agora servir de exemplo para muita gente. Servir de testemunho que o Cristo está aqui. Servir de testemunho que o reino dos céus vai começar a ser instalado na terra. Esse testemunho que Jesus veio acordar a humanidade para o potencial imenso que ela possui. Você vai servir de testemunho, como aquele paralítico naquela hora já causou impacto ali em todo mundo. E os líderes da igreja judaica reclama dele, quem fez isto, mandando carregar no sábado. Ele diz, não sei, mas quem mandou, eu curei e obedeço, porque esse realmente foi alguém que resolveu a problemática de 38 anos que eu estava. E aí, quando Jesus encontra ele e diz para ele, vai falar com ele, que ele não sabia que Jesus já havia retirado. E Jesus, quando encontrou no templo, lhe disse, olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Pecar, a palavra pecar significa errar o alvo. Pecar significa você transgredir as leis divinas. Ou seja, se você transgrediu as leis divinas e está momentaneamente passando alguma limitação, é como ele diz, agora não cometa mais os erros para você não ter mais isto. É como se você pegasse uma pessoa que tem cirrose hepática, você diz, olha, agora você que parou de beber, não beba mais, para que não aconteça coisa pior. Ou seja, Jesus está dizendo que se você se harmonizar com as leis divinas, você terá saúde. O Espiritismo chama atenção, o Espiritismo diz, com clareza os Espíritos disseram a Allan Kardec, quando o Espírito for evoluindo, as doenças vão desaparecendo na Terra. Quando o Espírito se transforma em Espírito puro, não tem mais doenças, as doenças desaparecem. Então, a proporção que o homem vai evoluindo, ele aprende a fazer as curas e também as doenças vão diminuindo até chegar um dia que não existe doença. Por quê? Porque a essência divina não tem doença. A essência divina não tem mazelas. A essência divina é pura. Por isso que Jesus diz, só os puros verão a Deus face a face. Quando esse consciente puro for ter domínio na nossa atual consciência, que é a força organizada pelo ego, aí sim nós estaremos livres. E esse rapaz, esse paralítico, ele dá uma lição. E aí as pessoas querem matar Jesus porque ele cura no sábado. Mas Jesus está rigorosamente obedecendo às leis, e não anti-leis como alguns querem mostrar, porque ele segue as leis divinas. As leis divinas do Moisés, que o Moisés apresentou, foi Jesus. Jesus está em acordo. Agora, as leis humanas, disciplinares, esse muda com o correr do tempo. Muda. É assim que as constituições dos países vão mudando, a proporção que o homem vai evoluindo. É assim que acontece. Então, quando eles queriam matar porque era no sábado, e também ele dizia que Jesus estava se comparando com Deus, porque ele dizia que ele é filho de Deus. E isso incomodava eles, Jesus dizendo que ele é filho de Deus. Só que o Espiritismo vem e diz, você também é filho de Deus, não é só Jesus. Todos nós somos filhos de Deus. Então, olha o potencial que você, como filho de Deus, tem. Acredite. Se você está vivendo um momento difícil, é como ele diz, levanta e anda. Se você não pode levantar porque tem uma paralisia que não te deixa, mas você, apesar de ter limitações, pode fazer muitas e muitas coisas. Acredite nas suas possibilidades, que você pode fazer
muitas coisas. Nós temos deficiente visual que dá lições de beleza para todos nós. Nós temos pessoas com deficiência auditiva fazendo trabalhos fantásticos, cadeirantes fazendo trabalhos fantásticos. E, aliás, deficiente auditivo, há poucos dias, teve um rapaz, um jovem, lá na Paraíba. Interessante esse jovem. A Universidade Tecnológica dos Estados Unidos, de Massachusetts, dá um prêmio especial aos jovens que apresentam trabalhos, jovens com menos de 35 anos, que apresentam trabalhos que têm impacto na humanidade. E esse jovem da Paraíba, tem 20 e poucos anos, ele apresentou um trabalho, fez na internet, ele apresentou isso, fez na internet, um aplicativo que ele pega um surdo na linguagem de surdo e mudo e ele transforma na linguagem sair falada, ou escrita, ou as duas coisas juntas. E a pessoa fala e ele recebe a linguagem surdo e mudo. Agora nós vamos poder ver um professor surdo dando aula e respondendo as perguntas dos alunos. Isso daí, um jovem paraibano, 20 e poucos anos, ganhou um prêmio especial que a universidade deu, e eu fico olhando, que beleza um jovem desse. E tem tantas pessoas que dizem, a juventude está perdida. Não, nós nunca tivemos tantos jovens fantásticos como agora. O que você que trabalha com jovens, tem filhos jovens, netos, sobrinhos, sabe o que é que os jovens precisam? Reflita isso que eu vou te dizer. Ensine os jovens a ter sonho, porque quem não tem sonhos, jovens que não têm sonhos, pode ficar com baixa autoestima, pode mergulhar nas drogas, pode pensar em suicídio. Ensine a ter sonhos, porque os sonhos é que vai alimentar. Aí diz, qual é teu sonho? Quer ser cientista? Ótimo. Quer ser artista? Ótimo. Quer ser esportista? Ótimo. Quer ganhar dinheiro? Ótimo. Você faça ele alimentar os sonhos, depois ensine para ele fazer esse sonho, ficar em harmonia com as leis divinas, e você terá um jovem que vai desempenhar os altos fins de uma existência, que para isso que os jovens tenham. Então, que você tenha algum parente, amigo, sobrinho, neto, filho, jovens, não esqueça, faça eles despertar sonhos. E talvez o sonho mais lindo que o jovem pode ter é olhar o Mestre Jesus e dizer, eu vou seguir as pisadas desse Mestre, ou seja, eu vou aprender a perdoar, amar, a servir, amar sem pensar nada mais além do amor. Que Deus te guarde, boa sorte. Deus proteja você, sua família, sua cidade, seu estado, seu país. Deus lhe guarde e até o próximo encontro que teremos.